Para isso, eu vou saudar aqui mais uma vez para participar conosco o professor de Relações Internacionais na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, Daniel Corrêa da Silva. Professor Daniel Corrêa, bom dia. Olá, Anderson, bom dia a você, bom dia a todos os espectadores do Faixa Livre, prazer estar aqui novamente. Prazer sempre é nosso, viu, Daniel? Quero agradecer muito a tua presença aqui conosco, por participar aqui do nosso papo no Faixa Livre para falar a respeito dessa situação grave que o mundo observa ao longo dos últimos tempos, esse conflito lá no Oriente Médio, porque negociadores do Irã e dos Estados Unidos estiveram reunidos no último sábado lá no Paquistão para mais uma rodada de negociações pelo fim dessa guerra que eu citei ainda há pouco. Esse encontro se deu em meio às tensões ali depois das ameaças do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, de exterminar a civilização persa na última terça-feira. No entanto, novamente, nessa negociação que ocorreu lá no Paquistão, não houve acordo entre as partes. O presidente do parlamento iraniano, o Mohammad Ghalibaf, afirmou que, pela experiência em guerras anteriores, a comitiva iraniana chegou lá até o Paquistão com ressalvas sobre os Estados Unidos. Abre aspas, meus colegas apresentaram iniciativas promissoras, mas, no fim, o lado oposto não conseguiu conquistar a confiança da delegação iraniana nesta rodada de negociações. Fecha aspas, palavra aí do representante iraniano. O Ministério das Relações Exteriores do Irã disse também que as negociações fracassaram devido a uma divergência de opiniões sobre 2 ou 3 questões importantes. Já J.D. Vance, que é vice-presidente dos Estados Unidos e que liderou a comitiva que esteve lá no Paquistão para esse encontro com os iranianos, disse que a negociação frustrada é uma notícia pior para o Irã do que para os Estados Unidos. Abre aspas, deixamos bem claro quais são os nossos limites, no que estamos dispostos a ceder e no que não estamos. Fizemos isso de forma mais clara possível e eles escolheram não aceitar os nossos termos. Ressaltou aí o J.D. Vance. Daniel, mais uma rodada de negociações que não deu em nada, já vamos avançando aí para quase 1 mês e meio de conflito. Por que não se chega a um acordo, Daniel, em relação a essa guerra? Será que Estados Unidos e Irã querem mesmo o fim desse tensionamento? Pois é, Anderson. Não me parece que os Estados Unidos queiram estender muito o conflito diante dos problemas domésticos que enfrentam. Ao mesmo tempo, quando nós observamos o fracasso das negociações, o Irã não parece ter tanta pressa assim em encerrar o conflito, porque entende que por quanto mais tempo ele se estender, é óbvio que isso tem custos financeiros, custos militares, custos para a sua população, mas ao estender o conflito, eles tendem a reforçar sua posição estratégica no cenário internacional e expor, em grande medida, as debilidades que os Estados Unidos têm revelado diante dessa empreitada militar. Digo isso por quê? Porque, considerando um estudo sobre o processo que leva os Estados Unidos a fazer essa intervenção, se a gente observar do ponto de vista da defesa e da segurança internacional, sempre que um conflito é despertado, como foi esse por parte dos Estados Unidos, é preciso observar quais são os objetivos estratégicos de um ataque militar. E, no mais das vezes, esses objetivos estratégicos não são ditos de público, mas nós podemos estimá-los diante de um cenário, diante de uma circunstância. Observando o caso dos Estados Unidos, eu asseveraria 3 ou 4 objetivos estratégicos que os Estados Unidos teriam com os ataques feitos ao Irã desde 28 de fevereiro. Um primeiro deles, notadamente, seria regime à la Venezuela, que a gente já viu que não parece ser o caso, pelo menos uma troca no comando que pudesse mudar estruturalmente a relação dos Estados Unidos com o Irã. Essa troca de regime envolveu o assassinato de muitas lideranças. Os Estados Unidos conseguiram eliminar, assassinando pelo menos 50 lideranças do regime iraniano. Claro que
a principal delas é a do Ali Khamenei, mas isso também envolveu a chefia da Guarda Revolucionária Iraniana, isso envolveu lideranças das forças armadas do Irã, desde a quadra, as que atuam no controle do ar, do mar iraniano. Houve enfraquecimentos muito importantes da ordem dessa. Daniel, eu te peço desculpas, a gente está com um problema aqui na tua conexão, está travando muito a tua fala, a gente não está conseguindo entender a tua fala aqui, os nossos espectadores. Estão vendo? Está travando muito aqui a fala do Daniel. Eu não sei se você está pelo celular ou está pelo computador, Daniel, mas está travando muito a tua conexão. Vou te pedir para que você saia da live e retorne aqui para ver se a gente consegue corrigir esse problema aqui vou até ficar aqui sozinho na tela, corrigir esse problema da conexão. Está trazendo muito problema, está travando demais a fala do Daniel. Vocês devem estar percebendo aqui, vocês estão acompanhando a entrevista. Eu vou pedir para o Daniel sair da live e voltar para ver se a gente consegue melhorar um pouco essa qualidade da conexão dele aqui no nosso programa. Enquanto isso, pessoal, eu vou botar mais uma vez aqui na tela o sorteio dessa semana. O livro que a gente está sorteando, A Ameaça Interna, Psicanálise dos Novos Fascismos Globais, livro publicado pela UBU Editora, de autoria do professor Vladimir Safatli. Manda aqui o seu superchat, seu super sticker, concorra a qualquer superchat, qualquer super sticker de valores aí que você puder nos ajudar, já está concorrendo aqui ao livro. Então, quanto mais vocês mandarem, mais chances vocês têm de ganhar. Qualquer valor, viu? 99 centavos, R$ 1,99, R$ 2, R$ 5, R$ 10, 50, 100, qualquer valor que você enviar de superchat ou super sticker já está concorrendo automaticamente com as mesmas igualdades de condições de todos os que enviarem aqui os seus apoios via superchat ou super sticker. Então, não importa o valor, é só enviar que você está participando automaticamente, concorrendo ao sorteio. E a gente não seleciona aqui, o que a gente faz é um sorteio propriamente, entre os números ali que as pessoas, as participações, eu vou numerando, vou criando uma lista ali, numerada, com os envios de superchat, com as participações via superchat, super sticker, e no final da semana eu sorteio entre esses números ali que foram listados. Todos estão participando em igualdade de condições, então não importa o valor do superchat, super sticker que você enviar, você já está concorrendo em igualdade de condições aqui com todo mundo no nosso programa. Ajude, apoie aqui o nosso Faixa Livre e concorra todo mês a prêmios. Pessoal, Daniel aqui já voltou. Vamos ver se a gente consegue trazê-lo para conversar conosco aqui. Você me escuta bem, Daniel? Eu estou sem o seu áudio. Oi, Anderson. Consigo ouvir? Agora sim. Agora sim voltou aqui o seu áudio. Você me ouve bem, então? Ouço bem. Eu vou tentar pelo celular aqui para ver se a gente consegue uma conexão mais estável. Maravilha, tá ótimo pelo celular. Pode seguir aqui, Daniel, o que você dizia para a gente. Bom, eu falava dos objetivos estratégicos que os Estados Unidos têm com os ataques ao Irã, e me parece que o primeiro deles seria demover o regime, e eu dizia que foram pelo menos 50 pessoas eliminadas do alto escalão, 50 pessoas assassinadas do alto escalão do regime iraniano, desde Ali Khamenei, o seu principal líder espiritual e político, que governava o país desde 1989, mas também um conjunto de pessoas pertencentes às Forças Armadas iranianas e à Guarda Revolucionária, né, que vai ter essa representação de Forças Armadas, e um enfraquecimento que, de fato, é bastante importante dessas lideranças. Um segundo objetivo estratégico que eu dizia tem a ver com o fato dos Estados Unidos terem acesso mais facilitado ao petróleo iraniano, e não só ao petróleo em si, mas ao iraniano em si, mas a possibilidade de ter mais uma expansão do enclave dos Estados Unidos no Oriente Médio com esse processo de ataque ao Irã. E eu apontaria um terceiro objetivo estratégico que seria advindo do fato dos Estados Unidos conseguirem enfraquecer o regime iraniano do ponto de vista militar, permitindo com que um dos pontos, digamos assim, mais expressivos de combate ou de contraponto ao enclave ocidental, e sobretudo estadunidense, representado por Israel hoje no Oriente Médio, fosse de fato enfraquecido, que é o regime iraniano. O grande
a grande contraparte, o grande balanço econômico, político e, sobretudo, militar a Israel hoje no Irã, no Oriente Médio, é representado pelo Irã. E, portanto, esses seriam, a minha visão, os objetivos estratégicos fundamentais dos Estados Unidos com o conflito. E, se a gente for analisar cada um desses objetivos pontualmente, Anderson, não dá para considerar absolutamente nenhum deles cumprido por completo. Os Estados Unidos têm, sim, avanços pontuais nesses objetivos. Eu não me filio nas correntes daqueles que acham que os Estados Unidos estão sendo um absoluto fiasco nos ataques, não estão tendo nenhum êxito, é uma vergonha internacional e os Estados Unidos estão passando essa vergonha internacional, sendo derrotados pelo Irã. Não estou entre os que têm esta avaliação. Vejo os Estados Unidos, de fato, tendo uma ação militar muito importante, muito grande no território iraniano e com ganhos, com conquistas pontuais, mas elas são absolutamente parciais nesse sentido. Então veja que as 50 lideranças eliminadas, elas não podem sair do horizonte de que elas enfraquecem institucionalmente um regime iraniano que vem, nos últimos 2 anos, e em especial do final de 2025 para o início de 2026, muito combalidos do ponto de vista doméstico também. Muitas contestações, muitos protestos, o encarecimento no custo de vida do Irã. Todos esses elementos enfraquecem, sim, o regime e deixam uma mácula cujo efeito prático nós não vamos ver num primeiro momento. Ele pode se estender ainda por mais alguns meses. Então, nesse sentido, o assassinato de Ali Khamenei foi um ponto muito importante para os Estados Unidos. Agora, se nós observarmos concretamente o que ocorre, pode haver um sentido de reaglutinação de forças políticas do Irã diante do que os Estados Unidos representam como ameaça externa. E prova disso é que o filho de Ali Khamenei assume a condução do processo político iraniano e, nesse sentido, ao assumir a condução do processo político, se demonstra como alguém ainda mais hostil ao Ocidente do que o seu pai, que era o seu antecessor. Então, esse objetivo de demover o regime iraniano não me parece cumprido, apesar de alguns avanços importantes em corroer a institucionalidade e a força do regime iraniano. Mas ele ainda consegue se reconstituir, consegue se recompor. Então, esse objetivo estratégico, parcialmente atingido pelos Estados Unidos, ficou muito aquém daquilo que eles gostariam. O segundo, que é ter acesso às riquezas iranianas, em especial ao petróleo, e mesmo não só as terras raras iranianas, mas também o acesso a terras raras que possam permitir para os Estados Unidos um avanço na Ásia Central, e isso envolveria também o Tajiquistão, o Kurdistão, o Afeganistão, o próprio Paquistão, ou seja, um controle em que os Estados Unidos pudessem derrocar o regime iraniano e pudessem plasmar um controle ali, ameaçando o controle e a projeção chinesa também naquela região, não me parece ter sido cumprido em absoluto. Os preços do petróleo disparam e os Estados Unidos não têm o retorno esperado nem no controle do Estreito de Hormuz ou algo que o valha. E o terceiro objetivo estratégico, que seria o de enfraquecer as forças armadas iranianas, enfraquecer a capacidade de resistência iraniana, também me parece apenas parcialmente cumprido. Os Estados Unidos dizem, por exemplo, que obliteraram toda a marinha iraniana, que hoje não tem nenhuma capacidade de defesa ou de resistência. Mas são os mesmos Estados Unidos que disseram que tinham obliterado o programa nuclear iraniano em outubro do ano passado. E se isso de fato fosse verdadeiro, não se justificaria o ataque atual que os Estados Unidos fizeram e toda a operação. Portanto, Donald Trump mente compulsivamente em relação à guerra, não atinge os seus objetivos estratégicos e tenta passar para a opinião pública uma imagem de que sai vitorioso do processo. Eu quero, antes de lhe devolver a palavra, Anderson, só não deixar no ar a importante mediação que eu quero fazer aqui em relação aos objetivos dos Estados Unidos. Eu não considero que eles não sejam totalmente atingidos. Eu considero que eles foram parcialmente sim atingidos e que os Estados Unidos tiveram ganhos e avanços importantes
com esta ação militar no Oriente Médio. Agora, notadamente, o desgaste comprado pelos Estados Unidos no processo está sendo muito maior do que esses ganhos parciais que eles eventualmente tenham conseguido. E prova disso é a tentativa contemporânea, atual, desesperada, de que de algumas horas daqui para frente, nós estamos falando às 9h21 agora, no horário de Brasília, os Estados Unidos anunciaram que a partir das 11 da manhã vão tomar o Estreito de Hormuz, vão fazer o controle total do Estreito de Hormuz, tentando sufocar a economia iraniana e tudo mais. A ver, né, os desdobramentos disso. Se de fato o Irã não tem mais marinha, como os Estados Unidos alegam, isso vai ser mais fácil do que tirar doce de criança. Não me parece ser o caso, né, Anderson? Definitivamente não. Só para explicar aqui aos nossos espectadores o que seria esse bloqueio ao Estreito de Hormuz, os Estados Unidos impediriam que navios acessassem aquela região, o Estreito de Hormuz, que entrassem ou saíssem do Estreito a partir das 11 da manhã, uma ameaça que o Donald Trump já vinha fazendo no dia de ontem e que voltou a ser feita. Agora ele estabeleceu um horário para isso, a partir das 11 horas, daqui a pouco mais de 1h30, os Estados Unidos prometeram que vão bloquear o Estreito de Hormuz. Vamos ver o que é que vai se dar a partir dessa ameaça, mais uma ameaça do Donald Trump, né? Inclusive, o Donald Trump vive de ameaças. A gente falou, inclusive, foi tema até do nosso debate na sexta-feira, essa ameaça que ele fez aí de exterminar a civilização persa, enfim. Daniel, eu queria uma análise tua a respeito de como é que você avalia, a partir dessa negociação fracassada, se o tensionamento vai se ampliar, ainda mais agora com essa ameaça, mais uma feita pelo Donald Trump, de bloquear totalmente o acesso ao Estreito de Hormuz. E uma outra questão relativa a esse conflito. O Vladimir Putin, presidente da Rússia, ele ligou para o presidente do Irã, o Massoud Pezeshkian, e se colocou à disposição para mediar essa negociação com os Estados Unidos. Eu queria a tua análise sobre isso. Como é que você vê essa possibilidade do Putin ser um mediador desse conflito, dessa guerra? Seria vantajoso para quem ter o Putin lá como negociador? Para os Estados Unidos, para o Irã? Queria que você falasse sobre essas duas questões, da possibilidade de ampliação desse tensionamento, de escalada desse conflito e também da possibilidade do Vladimir Putin se colocar como negociador nessa guerra. Bem, Anderson, de acordo com sua primeira questão, envolvendo um possível tensionamento ainda maior das relações, eu entendo que sim, não me parece ter no horizonte nenhuma possibilidade de acordo vigente, e isso vale também para muita gente boa que eu vi como analista internacional, achando que aquela ameaça que Trump fez da última terça-feira de exterminar a civilização persa e um processo que a gente tem vivido aqui de mais tensionamentos internacionais, eu acho que eles devem ser compreendidos, Anderson, diante de pelo menos dois fenômenos que são muito característicos do cenário contemporâneo. O primeiro deles, eu diria que é o de uma imensa crise dentro do sistema capitalista, também de acumulação de capital, que faz com que corridas armamentistas passem a ser a grande exigência da reprodução do capital contemporâneo. E essas corridas armamentistas têm que vir acompanhadas não só de conflitos em si, mas de conflitos que promovam a destruição de forças produtivas, tal como se nós estivéssemos diante de um cenário de forças destrutivas do capitalismo, muito mais agora do que forças produtivas. O capitalismo ele consegue, nesse cenário contemporâneo, impetrar muito mais destruição do que propriamente produção ou construção para a civilização humana, o que significa dizer que esse sistema está absolutamente apodrecido e precisa ser superado do ponto de vista sistêmico, do ponto de vista geral, do ponto de vista de modo de produção e, talvez, como nunca antes, o lema de socialismo ou barbárie acaba se tornando um imperativo do nosso tempo. Mas, dito isso, Anderson, me parece que dentro do sistema internacional contemporâneo, o que a gente tem é o fato de que a capacidade de dissuasão que as armas militares que as armas nucleares cultivaram desde 1945 também parece estar num sinal dos nossos tempos, perdendo a sua capacidade cultivada ao longo dos últimos 80 anos, Anderson. A capacidade dissuasória que as armas nucleares cultivaram durante todo esse período
parecem estar caindo em descrédito. Isso não é qualquer coisa também, diante do cenário atual, porque os Estados Unidos ameaçaram de maneira existencial o Irã com uma possibilidade de usar armas nucleares, e nós vivemos o curioso caso, né, Anderson, da potência imperialista que lança a mão de uma ameaça militar contra um país que oficialmente não detém armas militares para evitar nucleares, para evitar que esse país tenha armas nucleares. A potência imperialista dominante ameaça jogar armas nucleares nesse país sob pena de entender que isso é importante para a segurança internacional, ou seja, uma potência hegemônica nuclear, militar, imperialista, lança a possibilidade de usar uma bomba atômica contra um país que oficialmente não a tem, para evitar que ele a tenha e ameace a segurança internacional. É o curioso caso, né, que a gente vive em que isso ocorre nos dias atuais. Mas não me parece haver uma possibilidade real de uso da arma nuclear agora por parte dos Estados Unidos, e a capacidade dissuasória disso vai se perdendo também. E entre ameaças subsequentes, os Estados Unidos vão entrando num cenário de descrédito completo do que é o seu poderio e o uso das suas armas militares. Uma guerra que custa muito caro para os Estados Unidos e, portanto, eles querem buscar uma solução mediada, mas que também não pode ser ignorada diante do cerco que o próprio sistema capitalista impõe ao país. Nesse sentido, Anderson, eu não vislumbro no curto e nem no médio prazo uma solução para o conflito, e os Estados Unidos tentam, perante a opinião pública mundial e principalmente doméstica, apresentar uma espécie de saída honrosa para esse conflito. E daí vem a brecha para que Vladimir Putin se apresente como um possível intermediador de uma solução ou de uma paz. Nós vimos uma tentativa de mediação do Paquistão até o momento, que se apresentava como uma tentativa de mediação, digamos assim, mais equilibrada entre as duas partes, porque se trata de um país que mantém relações muito sólidas ainda com os Estados Unidos e também tem relações próximas com o Irã, a ponto de poder trazer para si a legitimidade de conduzir as negociações, porém, não é o que se conseguiu verificar. Por quê? Porque os Estados Unidos colocam sobre a mesa pelo menos duas exigências que para o Irã são inegociáveis: uma mudança de regime e o fim do controle do Estreito de Hormuz, que é, do ponto de vista geopolítico, a grande arma que o Irã tem para poder barganhar uma negociação que faça com que os Estados Unidos parem com essa agressão imperialista. Bom, os Estados Unidos tentam apresentar isso como condição, para o Irã isso é absolutamente inegociável, e ainda tem, em paralelo, os iranianos dizem que foram muito claros dentro das condições, dizendo que os ataques deveriam cessar contra o Irã e contra os seus aliados. Isso envolve também o Hezbollah e, portanto, o Líbano. Para os Estados Unidos, isso poderia ser eventualmente negociável, mas para Israel não é. Israel está também, obviamente, miscuído nesse processo junto dos Estados Unidos. E Israel pretende expandir o seu domínio militar sobre o sul do Líbano e não pode perder o subterfúgio de estar caçando o Hezbollah nesse sentido para ampliar essa dominação militar e territorial sobre o território libanês. Razão pela qual eu não vejo grandes possibilidades de que Vladimir Putin seja um dos vetores para essa negociação de paz, por pelo menos 3 razões fundamentais, Anderson. A primeira delas vem do fato de que o próprio Vladimir Putin está num conflito armado atualmente com a Ucrânia e, portanto, a sua possibilidade de se apresentar de maneira legítima para conduzir o processo fica muito deteriorada. O segundo aspecto é que, para o próprio Vladimir Putin, essas tensões no Oriente Médio são interessantes porque dividem as próprias forças da Europa e fazem com que a Europa fique numa sinuca de bico entre suplantar a Ucrânia, avançar sobre a estabilidade do Oriente Médio. Nenhum desses conflitos são interessantes para o próprio território europeu, e nesse sentido isso beneficia Vladimir Putin no conflito com a Ucrânia. E em terceiro lugar, Anderson, a própria Rússia tem, dentro do seu território do ponto de vista doméstico, alguns interesses do sionismo, e que também envolvem a disputa
do controle do Estado de Israel sobre determinados territórios ao seu redor. Então, esses interesses não me parecem fazer parte de algo que, por exemplo, o Irã toparia negociar ou mediar diante dos interesses sionistas que estão plasmados também no próprio Estado russo. Portanto, nessa miríade aqui, na complexidade do caso, não reputaria a Vladimir Putin a capacidade de conduzir negociações que pudessem levar a uma interrupção do conflito ou mesmo a um cessar-fogo que fosse parcial ainda assim, Anderson. O cenário para lá de complexo que a gente observa lá no Oriente Médio, nesse conflito envolvendo os Estados Unidos e o Irã, e as possibilidades que a gente tem de figuras, de personagens do cenário global de intervirem ali, atuarem como negociadores, intermediadores nessa guerra. Daniel, eu queria até avançar um pouco mais nesse tema do conflito lá, Estados Unidos e Irã, mas eu tenho outros dois assuntos importantes. O teu horário aqui é 8h40, 9h40, eu não posso passar, que você tem que dar aula, inclusive você fez o favor aí de mudar um pouquinho o seu horário para participar aqui com a gente. Queria falar sobre essas eleições que a gente teve ontem lá na Hungria, eleições que determinaram o fim da era de Viktor Orbán à frente do país. Uma das principais lideranças da extrema-direita global estava há 16 anos no posto de primeiro-ministro e foi derrotado por seu ex-aliado, o Péter Magyar. Essa coalizão que sustentava o Orbán, formada pelos partidos Fidesz e KDNP, deve ficar com 54 cadeiras no parlamento, enquanto o TISA, que é o partido de Magyar, deve terminar com 138 cadeiras lá no Congresso, lá no parlamento húngaro. As pesquisas já mostravam, inclusive, uma vitória por ampla margem do partido de Magyar. No entanto, havia suspeita ali sobre a possibilidade de um golpe de Viktor Orbán diante da denúncia de que ele comanda os poderes do país, inclusive a justiça eleitoral. Além disso, havia ameaça de intervenção externa no processo eleitoral húngaro, especialmente por parte dos Estados Unidos, de Donald Trump, ele que é o principal aliado de Viktor Orbán no cenário global. O primeiro-ministro derrotado perdeu apoio popular, o Daniel, por conta da estagnação da economia nos últimos 3 anos, além das restrições à liberdade de imprensa, ao enfraquecimento do judiciário e também de limitações aos direitos de minorias. Daniel, eu queria que você falasse um pouco sobre o que representa essa derrota de Viktor Orbán depois de 4 eleições consecutivas. Isso abala as estruturas da extrema-direita global? Bom, Anderson, eu não diria que abala as estruturas da extrema-direita global, mas é um duro golpe sobre um projeto de poder, um projeto, sobretudo, político da extrema-direita pelo mundo. E, olhando do ponto de vista mais abrangente, mais sistêmico, Anderson, não se pode deixar de registrar que é um projeto em que o próprio processo geral de acumulação de capital, observando o sistema capitalista como um todo, não consegue mais caminhar de maneira plena, lançando mão do expediente das liberdades democráticas tradicionais. Isso significa dizer que a sociedade burguesa como um todo já não consegue mais caminhar de maneira plena com o funcionamento típico das instituições, com uma república, com alternâncias de poder e tudo mais. Essa crise de legitimidade política que se alastrou, que sempre foi típica da periferia e dos países dominados pelo imperialismo, e se alastrou pelos países centrais na última década, ela foi muito impactante, principalmente no centro e no leste europeu, da onde a Hungria passa a ser uma representante importante, e o governo, o regime de Viktor Orbán, caminhava num sentido de fechamento cada vez maior, precisamente vinculado às necessidades que exigiam, a partir do capital e a partir das dificuldades do capital, um sistema político cada vez mais fechado e mais autoritário. Bom, diante dessas condições que foram se apresentando, Viktor Orbán, portanto, encara um processo eleitoral extremamente difícil e as próprias dificuldades do mundo do capital e as próprias dificuldades da economia húngara, nesse sentido, fizeram com que o processo eleitoral levasse a essa derrota de estruturas da extrema-direita global. Porque o candidato vencedor é um dissidente do Viktor Orbán e era depositário do seu próprio projeto político até pouco tempo atrás. E na figura de dissidente, o que ele se apresentou para fazer uma moderação com aquilo que Viktor Orbán fazia era se aproximar um pouco mais do financiem
um pouco mais a economia húngara e não tenha um afastamento tão grande assim entre a Hungria e a própria União Europeia. E um outro elemento que joga um peso muito importante é que foram acusações de corrupção, além do enfraquecimento da economia, que levaram Viktor Orbán principalmente a essa derrota. O que significa dizer que, do ponto de vista, por exemplo, humanitário, do ponto de vista da política migratória, do ponto de vista da exclusão de minorias ou da marginalização de uma parte expressiva da população húngara, não se deve esperar grandes conquistas pelo que aconteceu nas eleições húngaras. O que, sim, me parece ser uma conquista do ponto de vista institucional mais importante, vem do fato de que Viktor Orbán, de primeira hora, já reconheceu o resultado das eleições. Esse me parece ser um indicativo minimamente interessante ou importante para acompanharmos aqui nos próximos passos, porque o reconhecimento já imediato desse processo chama bastante atenção quando as estimativas e as expectativas apontavam num sentido oposto. A ver ainda se vai se configurar, de fato, uma transição democrática dentro do que se esperaria numa normalidade institucional. Eu imagino que Viktor Orbán vai ainda assim tentar articular uma série de outros elementos para não largar o poder de maneira tão fácil assim. Mas houve uma derrota também muito importante no parlamento. Institucionalmente, Viktor Orbán teve um enfraquecimento do seu projeto político pessoal, mas não há um enfraquecimento do projeto político que Viktor Orbán expressava em figuras políticas como a do seu próprio dissidente que vence as eleições. Por isso que eu digo que não é exatamente algo estrutural, mas é algo que afeta, sim, do ponto de vista institucional, um projeto de poder político da extrema-direita global, e que pode trazer algumas lições para outras expressões da extrema-direita atual, inclusive para o próprio Flávio Bolsonaro aqui no Brasil, muito próximo, aliado de Viktor Orbán, inclusive o seu pai, diante da derrota eleitoral e da iminência de uma prisão, chegou a cogitar se refugiar na embaixada da Hungria aqui no Brasil, sob a égide da proteção do próprio Viktor Orbán. Ou seja, esse pessoal da extrema-direita aqui está vendo que é preciso colocar as barbas de molho diante dos seus próximos processos eleitorais e redefinir algumas estratégias eleitorais. Agora, um abalo do ponto de vista... Opa, tivemos um pequeno travamento aqui na fala do Daniel. A conexão está com dificuldades, vocês estão vendo ali, está travado ali a imagem dele. Vou tirar ele aqui da tela, vou deixar só a minha imagem. Travou completamente. O Daniel está travada lá a imagem dele, a gente não tem a fala nem a imagem do Daniel. Aliás, não sei nem se eu vou conseguir concluir a entrevista, porque falta menos de um minuto aqui para o prazo regulamentar que eu combinei com o Daniel, porque ele tem que dar aula. Ele está lá na universidade, inclusive, por isso que essa dificuldade na conexão